Bom dia, Wildo. Nosso grupo vai falar de agricultura alternativa e sustentável. O grupo é composto pelos alunos Caleb Luiz, Felipe Bramucci, Felipe Costa, Guilherme Paes e Pedro Vitório. Bom, o que é um sistema agrícola sustentável? Um sistema desse tipo é aquele que não requer produtos químicos, conserva energia e água, enfatiza a produção de produtos locais, diminui os insumos e utiliza os recursos de forma mais eficiente no local do plantio, que valoriza a biodiversidade e ecologia do local e que trabalha dentro das nossas limitações globais de recursos naturais. Bom, quais são os benefícios de um sistema agrícola sustentável? Com um sistema agrícola sustentável, você reduz o escoamento agrícola, ou seja, você reduz o que você perde, você reduz a matéria orgânica que você acaba jogando fora, ou a água que você perde, esse tipo de coisas você reutiliza nesse tipo de agricultura. Você previne a poluição de lagos e rios, porque como você vai estar utilizando a matéria orgânica e você vai estar utilizando menos produtos químicos, você vai estar poluindo menos os lençóis freáticos, os lagos e os rios por consequência. Terceiro, você economiza água, como eu disse, porque quando você utilizar mais agrotóxicos, demanda você utilizar mais água, entendeu? E quando você diminui o escoamento da matéria orgânica, você, por consequência, economiza mais água. Em quarto, você mantém naturalmente a fertilidade do solo por meio da reciclagem de nutrientes na fazenda. Usando menos produtos químicos, menos fertilizantes, você sobrecarrega menos o solo, então dessa forma os nutrientes que ficam lá são mais naturais, entendeu? E com os sistemas alternativos de agricultura, de conservação do solo, você consegue utilizar um solo, depois restaurar ele, e assim você vai mantendo os nutrientes que tem lá e aumentar o sequestro de carbono pelos solos e vegetação perene, que isso é uma questão mais macro da sustentabilidade, né, que você vai estar ajudando o meio ambiente, ajudando a humanidade como um todo, porque você vai estar reduzindo a pegada de carbono, você vai estar reduzindo a emissão de carbono para a atmosfera, porque quando você tem uma vegetação mais saudável, que vai consumir mais gás carbônico, você diminui o carbono na atmosfera. Você promove a eficiência energética das operações agrícolas. Os sistemas agrícolas sustentáveis, eles são mais autônomos energicamente, porque eles muitas vezes utilizam da matéria orgânica para poder produzir sua própria energia. Diminuição das emissões de poluentes atmosféricos e gases de efeito estufa. Quando você utiliza estratégias mais naturais para tanto em todos os processos da agricultura, você tende a utilizar menos equipamentos ou menos produtos que emitem gases de efeito estufa. E assim como quando você diminui a pegada de carbono com a fotossíntese das plantas, você gera um benefício que não é só para você, mas para a humanidade como um todo. A criação de habitats para polinizadores de insetos benéficos, quando você utiliza menos produtos químicos, menos maquinários que soltam efeito estufa, que soltam gases de efeito estufa, você deixa o ambiente mais propício para que animais que façam bem para o seu processo fiquem por ali, eles morem lá, entendeu? Como abelhas, como outros insetos, ou como outros tipos de organismos que eles podem tanto servir como polinizadores, como também eles podem fazer um controle biológico de pragas. Isso é uma coisa boa. E garantir o bem-estar dos animais da fazenda, mas também proporcionar espaço para coexistência respeitosa com a vida selvagem nativa. Porque aquele espaço ali é da natureza, não é só seu. Entendeu? Você está utilizando para poder produzir algum bem, mas aquele espaço é da natureza. Então você tem que ter como parte, como princípio seu, essa coexistência com a natureza, certo? Então, o tipo de agricultura alternativa sustentável, ela promove isso.
Bom, a permacultura é uma expressão originada do inglês Permanent Agriculture, que quer dizer agricultura permanente, e foi criada por Bill Mollison e David Holmgren na década de 1970. Ao longo dos anos, ela passou a ser compreendida como uma cultura permanente, pois ela passou a abranger uma ampla gama de conhecimentos diversos de diversas áreas científicas, indo muito além da agricultura. A base para a produção por meio da permacultura é o trabalho mais inteligente, não o trabalho mais difícil. E foca em eliminar o desperdício e criar sistemas eficientes. Nos dias atuais, a permacultura transpassa desde a compreensão da ecologia, da leitura de paisagem, do reconhecimento de padrões naturais e do uso de energias e do bem manejado dos recursos naturais, e tem o intuito de planejar e criar ambientes humanos sustentáveis e produtivos, em equilíbrio e em harmonia com a natureza. Algumas técnicas de design da permacultura incluem espirais de ervas, jardins buraco de fechadura e da mandala. Agricultura biodinâmica. A agricultura biodinâmica ela vai incorporar práticas de cultivo ecológicas e holísticas que são baseadas na filosofia da antroposofia. Dessa forma, os agricultores eles vão ser incentivados a administrar a fazenda deles como um organismo vivo, onde todas as espécies que estão se cultivando lá, elas coexistem e se entrelaçam, apoiando uma a saúde uma da outra. Então você vai ter animais criados de uma forma mais extensa, mais soltos, de uma forma que eles coexistam e que a ação de alguns ou algum material orgânico que ele libera ou coisas relacionadas a um animal vão influenciar positivamente na vida e no cultivo de outro animal ou de outra planta ou e vice-versa, certo? Então, por exemplo, quando você solta, por exemplo, o porco ou o cavalo, ele vai fazer cocô no solo e ele fazendo isso, ele ajuda a fertilizar o solo. Um dos pilares da construção da biodinâmica é a alta biodiversidade de plantas, animais e insetos benéficos. Então você vai ter uma extensa criação, você pode ter uma criação de abelhas, isso faz parte da agricultura biodinâmica, ou de animais que servem para controlar pragas, entendeu? Por exemplo, sapos, entendeu? Mas claro que tudo isso pensando na coexistência, certo? E o objetivo é a criação de um ecossistema resiliente que beneficie a nós e aos outros organismos vivos. Como eu disse, é um dos benefícios da agricultura alternativa e sustentável essa garantia dessa coexistência entre os organismos, até por fato de respeitar a natureza e respeitar as leis da natureza, ou seja, é, você respeitando as leis ecossistêmicas, você vai gerar um habitat legal para todo mundo. Então, dessa forma, todo mundo consegue fazer sua própria função dentro do sistema agrícola de uma forma onde todo mundo sai beneficiado e até que a própria produção seja mais lucrativa. Tem também a hidroponia, né? Que envolve o cultivo de plantas em solo, ah, nutrindo as plantas por meio de nutrientes especializados que são adicionados à água. Então, em sistemas hidropônicos, você pega a planta e você coloca as raízes dela diretamente em uma solução mineral, né? Com nutrientes que simulam, digamos assim, um solo. Não tem solo, mas simulam ali um solo com nutrientes necessários para a planta, né? E as raízes elas ficam inertes a essa solução. Ou, às vezes, coloca também cascalho ou perlita, né? E a aquaponia é esse sistema hidropônico junto com animais aquáticos, né? Como peixes. Então, você coloca o peixe nessa água que você coloca essas plantas, né? E aí, a água que contém os resíduos dos peixes da aquicultura, da aquaponia, é usada para nutrir as próprias plantas hidropônicas. Então, os peixes que vivem ali nessa solução, eles, ah, eles despejam os desertos, né? Eles despejam os restos, os resíduos deles. E esses resíduos eles servem como nutrição para as plantas no meio na solução hidropônica. Bom, agora eu vou falar sobre outra alternativa, que é a agricultura urbana. Segundo a ONU, a parcela da população que vive em áreas urbanas hoje corresponde a cerca de 55% da população mundial
e aumentará para 70% em 2050. A capacidade dos governos de administrar o crescimento urbano acelerado é uma tarefa difícil e, entre os desafios mais comuns a serem enfrentados diante dessa perspectiva, está o fornecimento de moradia, serviços básicos e alimentos aos habitantes das cidades. A questão da segurança alimentar nos grandes centros depende de vários fatores, como a disponibilidade, o acesso e a quantidade dos alimentos. Com o crescimento das populações urbanas e da demanda por alimentação nas cidades, têm surgido diferentes iniciativas que buscam promover a segurança alimentar para estes habitantes, como pequenas hortas comunitárias, fazendas urbanas, fazendas verticais, instalações hidropônicas ou aquícolas intensivas. Todas essas iniciativas podem ser enquadradas como exemplos de agricultura urbana, uma prática muito heterogênea e facilmente adaptável. Apesar da promoção da segurança alimentar ser um dos fatores que mais impulsionam a adoção da agricultura urbana, o plantio não necessariamente precisa ser voltado à produção de alimentos, como é o caso das hortaliças, frutas e animais, mas também pode incluir plantas medicinais, ornamentais, entre outros, desde que a área e as condições ambientais sejam compatíveis com as exigências de cada atividade. Apesar das diferenças entre a agricultura urbana e a agricultura rural, ambas são complementares entre si e estão associadas aos sistemas alimentares locais. Mas o conceito de agricultura urbana ainda é muito amplo e pode ser interpretado de diferentes maneiras, a depender do contexto em que é utilizado, além de estar em constante revisão a partir do surgimento e desenvolvimento de pesquisas, iniciativas, parâmetros de análise e da própria experiência das cidades com a atividade. A redução de distâncias, a possibilidade de aproveitamento do lixo doméstico, o uso de espaços ociosos nas cidades, a promoção da segurança alimentar e a geração de atividade ocupacional, com a consequente geração de renda, são algumas das principais vantagens da agricultura urbana. A prática também tem sido vista como uma oportunidade para superar adversidades em momentos de crise econômica, climática ou sanitária. Bom, outra alternativa é a da agricultura orgânica. O termo agricultura orgânica ele foi desenvolvido pelo inglês Sir Albert Hood entre os anos de 1925 e 1930. No entanto, essa modalidade da agricultura ganhou força somente na década de 60. A agricultura orgânica é um modelo de produção caracterizado por não utilizar fertilizantes sintéticos, agrotóxicos, sementes modificadas, reguladores de crescimento animal e intensa mecanização das atividades, visando a reduzir os impactos ambientais, além de cultivar produtos alimentícios mais saudáveis. Os constantes problemas sociais e ambientais desencadeados pelo atual modelo de produção agrícola, que são a poluição das águas, subterrâneas e superficiais, o esgotamento dos solos, desemprego dos trabalhadores rurais, em consequência da mecanização do campo, etc. Além dos alimentos com grandes concentrações de agrotóxicos e o pouco conhecimento sobre os alimentos geneticamente modificados, tem despertado a consciência de parte da população que, em busca de um modelo agrícola que reduza os impactos ambientais e impulsione a produção de alimentos mais saudáveis, adere à prática da agricultura orgânica. A agricultura orgânica é um segmento que tem como objetivo a sustentabilidade econômica e ambiental. Sua prática baseia-se no uso de estercos animais, rotação de culturas, adubação verde, controle biológico de pragas e doenças, utilização de energias renováveis e eliminação do uso de organismos geneticamente modificados em qualquer etapa do processo de cultivo. Portanto, a agricultura orgânica busca a harmonia com o meio ambiente e a produção de alimentos mais saudáveis. Esse modelo de produção tem se fortalecido a cada ano, já que os benefícios proporcionados têm atraído vários consumidores, tanto dos países desenvolvidos quanto das nações subdesenvolvidas. No entanto, os produtos desse modelo agrícola eles são mais caros e algumas frutas, verduras e legumes apresentam menor volume. Portanto, os produtos orgânicos
ainda não são acessíveis à maioria da população, principalmente na realidade brasileira. Outro fator agravante é que alguns produtos orgânicos não são identificados por simples observação, podendo haver a introdução de produtos considerados não orgânicos entre eles. No Brasil, a agricultura orgânica é desenvolvida em cerca de 15 mil propriedades certificadas, em que 70% delas pertencem a agricultores familiares. Essa certificação em território brasileiro é concedida pela Associação de Agricultura Orgânica, em parceria com a EcoCert Brasil. Tá, e para finalizar nossa apresentação, a gente vai falar um pouco do contexto, no contexto atual que a gente enfrenta nessas diversas medidas de agricultura alternativa e sustentável, né? Essas são técnicas extremamente fundamentais para o nosso mundo hoje em dia, porque a gente tem uma urgência muito grande hoje de uma produção que não viola o meio ambiente como a gente está violando, né? Se a gente continuar do jeito que a gente está indo, a gente pode não ter mais um planeta como a gente tem hoje, daqui a tipo 50 anos. Então é muito urgente que a gente comece a aplicar essas técnicas. Só que essas técnicas precisam primeiro de incentivos e de subsídios, né, governamentais para se popularizarem. Essas técnicas elas são caras de se desenvolverem, então precisam de subsídios do governo ou de outros meios também, ou de outras instituições. O fato é que precisam de subsídios, de incentivos, e também precisam da adesão da população, né? A população tem que estar ciente do porquê dessas técnicas são úteis, né? E a população precisa aderir, né, a essas técnicas. E é isso.